Podemos, cadê a Vivian? Está aí? Tá falando. Só deixa a Vivian terminar. Vamos lá, vamos fazer, vamos tentar. Tá. Aí entra a Belinha. Aí a Dulce faz uma introdução e o vídeo. De que eu lembro vagamente lá no cursinho. Isso. Eu choro. Isso. Pode ser só. Ótimo. Não aguento então. 1, 2, 3. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Audiência sobre o caso Yara Yavelberg. 4 de março de 2013, Auditório Teotônio Vilela, 14 horas. Está instalada a 16ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 4 de março de 2013, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo, Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimento sobre o caso Yara Yavelberg, assassinada em 20 de agosto de 71. Esclarecer que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as audiências públicas abertas em contraposição à posição da Comissão Nacional, que pretende fazer as audiências fechadas sem a presença do público. A Comissão da Verdade pertence ao povo brasileiro, é uma enorme mobilização de 40 anos que não pode ficar fechada em 4 paredes. Inicialmente nós vamos ter o texto lido pela Amélia Teles, Verdade e Gênero, devido ao mês de março ser dedicado às mulheres e às mulheres mortas e desaparecidas e sobreviventes da ditadura militar. Com a palavra, Amélia Teles. Boa tarde. Verdade e Gênero. De modo que, para contar minha história, aqui estou. Vocês me escutam falar, mas me escutam sentir? Gertrude Colmar, escritora judia assassinada em Auschwitz. A Comissão da Verdade tem como dever investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar, 1964-1985. A repressão política da época não poupou mulheres e homens que ousaram discordar, divergir, protestar e lutar contra a ordem ditatorial, enfrentar os desmandos, o autoritarismo e as atrocidades e brutalidades do estado de terror implantado a partir de 1964. A violência empregada pelo Estado impôs a ferro e fogo o silêncio, a censura, a insegurança, a incerteza, o pânico e o medo. Impôs para as muitas pessoas o exílio, a clandestinidade, o isolamento social e político. Os militantes políticos viviam sob tensão intensa, risco de sequestro, tortura, assassinato e pairava a figura sinistra do desaparecimento forçado. Há uma lista de pelo menos 500 pessoas mortas, assassinadas pela ditadura. Dentre elas, há aquelas cujos corpos não foram entregues para que seus familiares pudessem sepultá-los. As desigualdades históricas entre homens e mulheres foram reelaboradas e aprofundadas pela ditadura, que não admitia, em nenhuma hipótese, que mulheres desenvolvessem ações não condizentes com os estereótipos femininos de submissão, dependência e falta de iniciativa. As mulheres, militantes políticas da época, subverteram a ordem patriarcal tão solidamente acomodada na ideologia ditatorial. Ao ingressarem para as lutas da oposição política, das mais diversas maneiras, as mulheres pegaram em armas ou apoiaram ações políticas de protesto, armadas ou não, mantiveram a segurança de aparelhos que escondiam a militância e o material de luta, participaram da imprensa clandestina, escreveram,
fizeram funcionar as gráficas e distribuíram as publicações produzidas de forma artesanal e em condições muito precárias. Cuidaram da saúde e da segurança de militantes e familiares. Tiveram suas crianças na clandestinidade, nas prisões. Viram suas crianças expostas a sessões de tortura, ameaçadas ou mesmo torturadas. Sofreram abortos dolorosos devido aos espancamentos e chutes dos torturadores. Foram impedidas de amamentar seus bebês nos cárceres, menstruaram de forma excessiva ou escassa, conforme as sessões de torturas. Foram estupradas e sofreram violência sexual. Tiveram seus corpos nus expostos para os torturadores espancá-los, queimá-los com pontas de cigarro ou com choques elétricos, enfiar fios elétricos em suas vaginas e ânus, arrebentar seus mamilos e cometer estupros. Houve militantes que foram assassinadas, cujos cadáveres, em muitos casos, encontram-se desaparecidos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres foram levadas à morte por meio de um assassinato friamente calculado, com atos de estupro, mutilação, inclusive genital. Outras foram assassinadas com o uso da coroa de Cristo, como era chamado, um método de tortura que, por meio do emprego de uma cinta de aço, apertava-se o crânio até esmagá-lo. Outras foram mortas em acidentes estrategicamente planejados, como foi o caso de Zuzu Angel, que denunciou insistentemente o desaparecimento de seu filho, Stuart Angel Jones. Outras enlouqueceram, como resultado de tamanha dor e perseguição policial. Houve muitas e muitas que lutaram no anonimato para que se alcance a verdade. A história terá que trazer à tona a sua participação. Ao buscar a verdade, a Comissão da Verdade deve analisar os fatos e suas circunstâncias, numa perspectiva de gênero, ou seja, considerando que as desigualdades entre os sexos levaram a consequências e sequelas distintas entre mulheres e homens, em decorrência das brutalidades cometidas pela ditadura militar. Só assim a história poderá fazer justiça às mulheres, a parcela mais esquecida e menos visível da humanidade. Não basta ouvir as mulheres, será preciso senti-las em toda a dimensão de suas ações. Obrigada. A atriz Dulce Muniz preparou um trecho de uma peça escrita sobre a Yara. Não, vamos deixar a luz acesa, senão nem ela consegue ler. Ela vai ler alguns trechinhos da peça, que tinham vários personagens, e ela vai fazer uma leitura curta de alguns trechos das falas da Yara. Com a palavra, a Dulce Muniz. Esta peça foi escrita em 1995 e foi levada em cartaz no ano 2000, no Teatro Estúdio 184, na Praça Roosevelt. E teve bastante público e foram momentos muito importantes, porque nós levamos muitos debatedores, inclusive o Samuel. Falei muito com a Mariana ao telefone, passei o filme, falei com a Rosinha, falei com o Raul, falei muito com Judite Patarra, que escreveu um belíssimo livro sobre a Yara, e este texto é o resultado de algumas coisas pessoais que eu tive, porque eu conheci pessoalmente a Yara, eu fiz o cursinho do Grêmio em 1968, 69. Então, também é com muita comoção que eu vou ler, é um trecho muito curto, é quase o final da peça. Ah, meu amado, vejo o seu rosto, seu olhar tão firme, sinto suas mãos tão ternas, não quero pensar em outra coisa, mesmo sabendo de todas as quedas,
Inês, Eleni, nós vamos conseguir furar o cerco. Você será o comandante da Revolução vitoriosa. Nosso filho nascerá num mundo novo e melhor. Meu coração está apertadinho de saudade, mas sua batida é forte por você. Neste momento, entra a voz de um locutor. Atenção, atenção! Interrompemos nossa programação para uma edição extraordinária. Acaba de ser morto no interior da Bahia com seu comparsa José Carlos Barreto, codinome Zequinha, o terrorista Carlos Lamarca, desertor do Exército Brasileiro, assassino e ladrão de banco, traidor da pátria. Yara, que ficou em pé ao ouvir a notícia, desfalece, ao mesmo tempo em que tira o revólver da bolsa. O quarto vai sendo invadido por fumaça, ouve-se uma rajada violenta de metralhadora, tiros, gritos. Imediatamente, o quarto é invadido sob o barulho intenso de um violento tiroteio. Bom, obrigado, Dulce. Vamos lá. Agora, memorial, né? Não precisa apagar a luz para dar o contraste. Vamos priorizar a leitura do texto. Pode dar só um contraste, mas pelo menos para a câmera poder te pegar, só dá o texto para o pessoal poder acompanhar. Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Barreto. Vou ler o memorial sobre a Yara Velberg. Yara Velberg, morta em 20 de agosto de 1971. Dados pessoais. Nome, Yara Velberg. Data de nascimento, 7 de maio de 1944. Local de nascimento, São Paulo, Brasil. Profissão, psicóloga. Organização política, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Dados biográficos. Yara nasceu em 7 de maio de 1944. Primeira filha de Davi Avelberg e Eve Avelberg, família judia que morava no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Tinha 3 irmãos, Samuel, Rosa e Raul. Estudou na escola israelita do Cambuci, casou-se aos 16 anos. Temas como a liberdade sexual e o movimento feminista lhe interessavam. Ingressou na Faculdade de Psicologia da USP em 1963, onde encontrou outras causas e engajou-se no clima da política nacional. Abominava a ditadura militar, defendia a universidade livre, a justiça social, o fim da miséria e a derrota do imperialismo. Esses e outros detalhes constam na sua trajetória, narrada no livro Yara, uma reportagem biográfica, escrito pela jornalista Judite Patarra. Yara viveu a efervescência do movimento estudantil, as passeatas e os conflitos da Maria Antônia. Em 1968, Yara trabalhava como professora assistente na USP. Integrou a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, POLOP, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Devorou muitos livros adotados pela esquerda brasileira. Ela era um grande quadro intelectual. Militou ao lado da atual presidente Dilma Rousseff. Decidiu tornar-se guerrilheira. Namorou Carlos Lamarca e viveu uma relação intensa. Amaram-se. Da VPR, Yara e Lamarca foram juntos para o MR8. Clandestinos, estava entre os mais procurados pela repressão política, com cartazes espalhados em diversos lugares. Dados sobre sua morte. Além de sua forte atuação política, Yara também era alvo por ser companheira de Carlos Lamarca, que havia conquistado o ódio do Exército Brasileiro após sair do quartel cheio de armas para lutar contra a ditadura. Conseguiram escapar do cerco no eixo Rio-São Paulo e partiram para a Bahia. Yara foi descoberta e morreu em 20 de agosto de 1971, em um apartamento no bairro da Pituba, em Salvador. O corpo passou pelo IML Nino Rodrigues, na Bahia, mas o laudo sobre sua morte não foi encontrado.
apenas rascunhos assinados pelo médico legista Charles Pittex. No papel, havia alguns detalhes, como qual roupa que Yara usava, o tipo de ímã, mas não havia descrição sobre seus ferimentos. No rascunho e no atestado de óbito, o legista colocou uma interrogação ao lado da palavra suicídio. A notícia da morte abalou a família. Tiveram que aceitar que a filha fosse enterrada na ala dos suicidas no cemitério israelita do Butantã, o que significava grande humilhação. Alguns familiares de Yara saíram do Brasil após sua morte. Documentos oficiais e publicações. O Exército mencionou a morte de Yara no relatório oficial da chamada Operação Pajuçara. No dia 19, diz o documento, no dia 19 de agosto de 1971, foi montada uma operação pelo COD 6 para estourar este aparelho, o que ocorreu ao amanhecer do dia 20, resultando na prisão de Jaileno Sampaio Filho, Raimundo Orlando, e Nilda Carvalho Cunha, Adriana. Yara Alvelberg, a fim de evitar sua prisão, ocultou-se em um banheiro do apartamento vizinho, sentindo-se cercada e sofrendo a ação dos gases lacrimogêneos. Suicidou-se. Em 1993, os relatórios das Forças Armadas foram encaminhados ao ministro da Justiça, apresentando divergências nas versões apresentadas sobre essa morte. Enquanto o da Marinha afirmou foi morta em Salvador, Bahia, em ação de segurança, o da Aeronáutica dizia se suicidou em Salvador, Bahia, em 6 de agosto de 1971, no interior de uma residência, quando esta foi cercada pela polícia. Providências posteriores. Somente na década de 1990, a família conseguiu iniciar a batalha para poder provar que sua irmã não havia se suicidado, com o aparecimento de denúncias. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos registrou o depoimento prestado pelo jornalista Bernardino Furtado em 23 de setembro de 1997, no gabinete do então secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Belisário dos Santos Júnior, no qual afirmou: quando entrevistou o Dr. Lamartine Lima, visando obter informações sobre o laudo cadavérico de Lamarca, nessa ocasião, o médico lhe relatou o seguinte: o sargento Rubem Otero, em consulta médica, em estado grave de saúde, confidenciou-lhe que participou do cerco ao apartamento de Yara e Alvelberg, que, quando já se encontrava dentro do apartamento, sem que tivesse encontrado qualquer pessoa, perceberam que a porta de um dos cômodos se encontrava fechada. O sargento teria disparado uma rajada de metralhadora contra esta porta. Não tendo havido qualquer reação dentro do referido cômodo, o sargento chutou a porta e ali encontrou uma mulher agonizando. O depoente ouviu de Leônia Cunha, irmã de Lúcia Bernadette Cunha, que era hospedeira de Yara naquela época, a seguinte informação: a senhora Evandir Rocha, conhecida por Wanda, zeladora do edifício naquela época, relatou a Leônia que ouviu Yara gritar que se entregava às forças da repressão, tendo em seguida ouvido os tiros. Segundo a proprietária do apartamento, Shirley Freitas Silveira, havia sinais de outros 3 tiros no banheiro, onde Yara havia supostamente se suicidado, com um único tiro. Vizinhos do apartamento também afirmaram ter escutado vários disparos e o grito de rendição de Yara. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o primeiro requerimento para que o Estado reconhecesse sua responsabilidade quanto à morte de Yara foi indeferido. O segundo requerimento, protocolado sob o número 072/02, foi aprovado por unanimidade quando a lei passou a aceitar casos de suicídio de mortos em tiroteios. Com as denúncias reunidas e o grande esforço dos familiares, amigos e partes da comunidade judaica, foi possível conseguir da Justiça autorização para exumar o corpo de Yara e, finalmente, o novo laudo sobre sua morte. A sociedade Chevra Kadisha, responsável pelo cemitério israelita do Butantã, dificultou o quanto pôde, mas a exumação aconteceu em 2003 com peritos da USP, sob a supervisão do médico Daniel Romero Munhoz, e o novo laudo confirmou que Yara foi assassinada. Parte da sua vida foi contada no livro Lamarca, O Capitão da Guerrilha, e no filme baseado no livro do cineasta Sérgio Rezende.
A jornalista Judite Patarra dedicou longa investigação e escreveu o livro Iara, uma reportagem biográfica. A real causa da morte foi registrada depois. Os familiares puderam finalmente provar e tiraram Iara da ala dos suicidas. A mãe, Eva, que durante todo o tempo passou angustiada, morreu sem conhecer a verdade. As informações foram tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, do livro da Judite Patarra, Iara, uma reportagem biográfica, uma entrevista com familiares de Iara na revista Época, publicada em 29 de setembro de 2003, e uma matéria, uma reportagem do Fausto Macedo, publicada no Estado de São Paulo, em 23 de setembro de 2003. Vamos, então, suspender a tela e vamos começar, né? Composição da mesa. Bom, então, vamos começar a composição da mesa. Samuel Yavelberg. Vem para cá, por favor. Mariana Pamplona. Flávio Frederico. Fica do lado da Mariana. Tutinha Magaldi. Isso. Tutinha. Luiz Eduardo Grenhal. Doutor Luiz Eduardo Grenhal. Doutor Daniel Romero Munhoz. Luiz, vem para cá. Vem para cá, é? Fica para cá, por favor. Tá bom, então fica aí, tudo bem. A de blusa branca? Mariana, sobrinha da Iara. Mariana Pamplona. Queria convidar a doutora Arantes, pelo Conselho Regional de Psicologia, para compor a mesa. A Ângela está aí? Ângela, colega de você. Lembra da Ângela? Tá bem, tá bom. Queria anunciar também a presença do deputado Antônio Mentor, ele e seu irmão José Mentor, foram pessoas que conheceram e conviveram com a Iara. Vamos lá. Quem começa? Samuel Yavelberg. Quer começar? Posso começar. Eu queria só fazer duas correções ao que foi lido agora. Quando a Iara morreu, ninguém da família saiu do Brasil. Eu e meu irmão Raul já tínhamos saído do Brasil, éramos exilados quando ela morreu. Depois da morte, ninguém saiu. Primeira coisa que não está correta nesse informe. A segunda coisa, com relação a quem ajudou a conseguir fazer a exumação, foi citada a comunidade judaica. A comunidade judaica não ajudou em nada. Foram duas únicas pessoas, o senhor Rabino Sobel e o senhor Maurício Mindix, que na época era diretor cultural do Clube A Hebraica, que conseguiu promover um debate onde eu e o Grenhal fomos e participamos de um debate. A comunidade se omitiu o tempo todo, nem a favor nem contra. Agora, quanto ao caso da Iara, eu gostaria de chamar a atenção, que aí passou meio rápido, a entidade Hebra Kadisha, responsável pelo cemitério, atuou
o tempo todo contra a exumação, defendendo uma tese religiosa, entre aspas, que os judeus não podem ser exumados, e chegando ao absurdo, no dia da exumação, entraram com um pedido, no meio da exumação, a exumação foi parada, porque eles mentiram para um juiz, dizendo que aquele dia era um dia feriado judaico e que nós estávamos atrapalhando as atividades religiosas no cemitério. O Luiz Eduardo Greenhouse teve que sair voando até o juiz, e o próprio juiz que tinha concedido a autorização para pararem a exumação deu um habeas corpus, e nós continuamos com a exumação, com o perigo de perder coisas valiosas na exumação pelo tempo que ela ficou parada. Então, eles mentiram na justiça, dizendo que era um feriado religioso. E omitiram na justiça o tempo todo que a Yara tinha sido enterrada na área dos suicidas. Para quem não sabe, a área dos suicidas é a área final do cemitério, no muro do cemitério. Eles são enterrados de costas, porque eles não têm a honra, não têm o direito de ver os outros mortos. Só que essa mesma entidade fez o cemitério cresceu. Aí eles esqueceram as questões religiosas, o cemitério cresceu a tal ponto que o túmulo da Yara e dos suicidas da época já estava no meio do cemitério. Era no meio, não era mais na ponta, no muro. Isso, aí a questão religiosa sumiu. Eu só estou contando essas coisas para dizer que essa entidade, como todas as entidades de direita, abertas ou simuladas, até hoje continuam lutando para que a verdade dos crimes da ditadura não apareçam, não sejam nem discutidos. O Luiz Eduardo travou uma luta judicial imensa contra forças poderosas, e só depois de muita luta nós conseguimos uma exumação que judicialmente nós tínhamos todos os direitos. Eu só queria dizer isso, para nós não esquecermos que a direita continua aí fazendo o possível para que esses crimes não apareçam. Obrigado, Samuel. Eu queria... primeiro eu queria falar uma coisa importante. O Centro Acadêmico da Psicologia da USP tem o nome da Yara. Tem 2 estudantes aqui da psicologia que vieram acompanhar o depoimento. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra para a Tutinha Magaldi, contemporânea da Yara na Faculdade de Psicologia. Tutinha, você poderia dar um depoimento, por favor? Não contava ser a segunda, acho que eu não estou muito preparada ainda. Não, posso falar. Eu fui contemporânea da Yara. A Yara era, acho que uns 3, 4 anos mais velha do que eu. Quando eu entrei no primeiro ano, a Yara já estava no centro acadêmico e já tinha eu entrei em 67. Mas muito rapidamente a gente se encantou uma com a outra e nós ficamos muito amigas. Apesar de eu ser mais jovem, nós ficamos muito próximas, muito amigas. A gente tinha uma pequena divergência política, tanto que o meu grupo ganhou da Yara na gestão seguinte do Centro Acadêmico da Psicologia. Nós disputamos contra a Yara e a Lula, mas, mesmo assim, nós mantivemos uma amizade muito densa, muito profunda durante todos os anos que foi possível a gente manter essa amizade. Fomos juntas para muitas passeatas, fomos juntas para muitas reuniões, e a Yara foi se engajando mais
densa e profundamente nas questões da luta armada. Eu fiquei um pouco na retaguarda, acabei não me engajando na luta armada, eu tinha algumas discordâncias em relação a essa posição, mas nós sempre nos mantivemos muito próximas. Mesmo durante o tempo em que a Yara esteve na clandestinidade, eu fui o ponto de contato entre ela e a Rosa, mãe da Mariana, porque a Yara me ligava de onde ela estivesse e a gente conversava com muita delicadeza sobre se ela estava bem, se ela não estava. E a gente tinha uns certos códigos nossos, se ela estava tomando muito sol, então eu sabia que ela estava na praia. Enfim, a gente tinha algumas maneiras de comunicação, e assim foi até o final da vida da Yara. Um pouco antes da Yara ir para o Vale do Ribeira, ela esteve na minha casa, meu pai era médico, ela já estava na clandestinidade, e ela esteve em minha casa consultando meu pai, que também era uma pessoa de esquerda, que prestou muita ajuda a muitas pessoas na ocasião, porque ela estava doente, e eu não sei o que era, porque meu pai era muito cioso do sigilo médico, eu nunca fiquei sabendo. Mas, naquela ocasião, eu conversei muito com a Yara. Meu pai tinha um consultório extenso, então ela ficava do lado de dentro da casa, esperando o horário de ser atendida, e nós conversamos longamente sobre a escolha que ela estava fazendo. Ela já estava com o Lamarca, me falou muito do Lamarca, me falou que pessoa encantadora que ele era, como ela estava, de fato, apaixonada por ele, como era uma paixão muito difícil de ser levada avante, porque a cada despedida podia ser a última. E ela não me disse o nome do Lamarca, mas eu, de alguma maneira, fui identificando quem era. Fiquei muito honrada, porque ela disse que tinha falado muito de mim para o Lamarca e que a gente tinha um encontro futuro marcado, etc. E, nesse dia, a Yara... Bem, eu preciso fazer um parênteses. Como duas mulheres, nós tínhamos desejos e vaidades que muito nos aproximava também. Eu tinha um casaco de couro que a Yara gostava muito, e ela tinha uma aliança, que é esta que eu uso. Era uma aliança de ouro que tinha sido do primeiro casamento dela e que ela usava como se fosse um anel, porque, de fato, é uma aliança larga. Nessa época estava na moda, vamos dizer assim, usar escravas de pulso, anel tipo escravo, e eu gostava muito desse anel. E, nesse dia, que foi o último dia que eu vi a Yara, eu chamei um táxi para ela ir embora, e, na hora de entrar no táxi, ela tirou o anel dela e pôs na minha mão. E com uma frase que, na época, a gente achava graça, porque a gente fazia uma certa pose para dizer e tal, e ela dizia assim: nós vamos nos encontrar no Palanque da Educação no dia que a gente comemorar a vitória da Revolução. Porque ela sabia que eu queria fazer educação e também era um desejo da Yara, trabalhar na área de educação. Então, nós tínhamos esta liga e tal, e esse anel, que eu usei durante muitos anos, hoje em dia eu não uso mais, porque eu tenho um pouco receio de perder o anel, foi a única ligação e profunda ligação simbólica que me ficou da Yara. Mas eu queria falar um pouco da Yara que eu conheci antes da clandestinidade. A Yara era uma mulher muito inteligente, muito bonita, muito alegre, muito bem-humorada, muito engraçada. A Yara tinha uma risada inconfundível, risada de rosto aberto e volumosa. A gente dava muita risada. Mesmo quando a gente estava indo para uma passeata ou fazer alguma discussão política, a gente tinha era uma mulher muito viva, muito cheia de vida, muito presente, muito bonita, muito engraçada, muito bem-humorada. Não era uma pessoa em que tinha uma prevalência de algum assunto sobre outro. A gente falava de tudo. Eu me lembro
É um pouco constrangedor, mas eu vou falar. Eu me lembro de uma vez que a gente estava indo para uma passeata, nós duas sentadas no banco de trás do carro de não sei quem, e saiu uma conversa longa sobre depilação, né? Se era com cera, se não era com cera, como é que fazia e tal. Só para mostrar um pouco da Yara, que era uma pessoa completa, era uma pessoa inteira. Ela não fez uma especialização na vida dela. O tempo que eu convivi com a Yara, eu convivi com uma pessoa inteira, que tinha uma parte política, uma parte mulher, uma parte amiga. Enfim, falávamos de namorados, falávamos dos casos amorosos. E uma coisa que me impressionava muito é que a Yara era uma bela estudante. A Yara sabia psicologia. Ela me deu aula no cursinho, nossa amizade começou lá. Ela era uma boa professora e ela, de fato, era uma estudiosa de psicologia. Ela sempre foi uma pessoa, o tempo em que ela esteve dentro da universidade, ela sempre foi uma pessoa muito presente na discussão da própria psicologia, né? Bom, sei que, quando ela esteve no Vale do Ribeira, ela também trabalhou muito pela discussão política, não só pela militância, pelo exercício da militância, mas pela discussão política, e ela era uma pessoa que tinha um respeito, eu sei disso por outras pessoas que estiveram no Vale do Ribeira, outros companheiros que estiveram no Vale da Ribeira, que o Lamarca tinha um respeito muito grande pela parte intelectual da Yara, pela sua capacidade de discussão das questões teóricas sobre a Revolução. Eu penso que a minha contribuição a dar pela Yara era na valorização da Yara como uma pessoa completa, uma pessoa inteligente, em que eu lamentei muito, muito quando ela morreu. Quem me deu a notícia foi meu pai, não sei como ele sabia, mas meu pai era uma pessoa também bastante ligada a outros militantes de esquerda. Foi ele que me deu a notícia antes de ser anunciada propriamente, e foi um tempo de muita dor para mim, muito dolorido, porque a Yara era uma pessoa que não era para ser perdida. Penso que, por hora, é isso que eu posso dizer. Obrigado, Tutinha. Quando você chegou, você falou que quando você chegou, você falou 40 anos nos separam, né? Eu estava fazendo as contas e o golpe já vai fazer 50 anos, né? Essa maldição ainda não foi embora. Bom, agora vamos começar. O bicho vai pegar. Então, agora, doutor Luiz Eduardo Greenhalgh e Daniel Munhoz. Com a palavra, Luiz Eduardo. Luiz, pega esse microfone que você fica mais à vontade. Eu não posso começar a falar deste processo sem, antes de público, sinalizar e sublinhar a importância que a Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa tem feito, sob a direção do Adriano Diogo, dos demais deputados e sua assessoria. Eu tenho acompanhado meio à distância pela imprensa e tenho a obrigação moral de reconhecer a significativa contribuição neste momento que dá o trabalho de vocês todos. A segunda questão é o seguinte: eu fui contratado, procurado pelo Samuel Alvelberg. A minha relação com o Lamarca é uma relação regional. O Lamarca esteve no Vale do Ribeira, eu tenho relações com a cidade de Iguape, que faz parte do Vale do Ribeira. Durante um dos cercos do Exército ao Vale do Ribeira, diversas pessoas foram presas na cidade de Iguape, e pessoas amigas. Depois disso, a minha relação no processo da auditoria militar, em que eu defendi o Pedro Lobo de Oliveira, José de Araújo Nóbrega, no mesmo processo da guerrilha do Vale do Ribeira.
Depois disso, quando veio a família do Lamarca, de Cuba, também todas as restrições que eles tiveram desde que desembarcaram aqui no Brasil, eu os acompanhei profissionalmente. E, finalmente, quando fui procurado pelo Samuel. Então, é interessante este caso. Acho que vai ser pouco tempo, mas eu quero fazer um pequeno resumo para vocês verem as dificuldades do caso e depois passar a palavra para o professor Daniel Munhoz. Então, é assim. O judaísmo, a religião judaica, proíbe a pessoa de se matar. O suicida não tem honra. Ele combate o principal dom que Deus deu, que foi a vida. E ele recebe uma punição. No momento do seu enterro, ele é enterrado de costas para os demais defuntos e a cara virada para o muro. Aquilo que o Samuel já disse. Ele não tem a honra de conviver com os demais defuntos. Yara Elvelberg foi morta, mas o seu atestado de óbito dizia que a morte tinha decorrido de suicídio. Essa sociedade chamada Hava Kadrisha pegou o atestado de óbito da Yara e obrigou a família do Samuel a que ela fosse enterrada de costas para os demais defuntos e de cara virada para a parede do cemitério. O tempo passou e diversas circunstâncias foram esclarecendo o caso. E as dúvidas foram levantadas, e essas dúvidas começaram a trazer a certeza de que a Yara não tinha se suicidado, e, ao contrário, a Yara tinha sido vítima de um homicídio. Então, nós arrecadamos todos esse material, né? Um relatório do Ministério da Aeronáutica sobre o assunto, tá certo? Diz: suicidou-se em Salvador, na Bahia, em 6 de agosto de 71, no interior de uma residência, quando esta foi cercada pela polícia. No Ministério da Marinha, num relatório, dizia que ela foi morta em Salvador numa ação de segurança. No atestado de óbito de Yara, firmado pelo médico legista Charles Pitex, do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, aponta como causa principal da morte a transfixação do coração e pulmão esquerdo por projétil de arma de fogo. Mas, abaixo, identifica no campo duração da enfermidade, o médico escreveu de próprio punho: morte violenta, entre parênteses, suicídio, fecha parênteses, e um interrogatório, uma interrogação. Muito bem. A partir daí, nós começamos a levantar, não é? Esse médico, Charles Pitex, já tinha morrido, tá certo? Nós não conseguimos encontrar testemunhas da necrópsia, e um jornalista, que já foi citado aqui, Bernardino Furtado de Carvalho, do jornal O Globo, tomou para si essa investigação e foi atrás de diversas pessoas, sobreviventes, vizinhos, pessoas que moravam no apartamento onde ela foi, tá certo? E tomou o depoimento dessas pessoas e publicou numa longa reportagem, tá certo? No jornal O Globo. Em função desta reportagem, como ele citava testemunhas que contrariavam a versão oficial, não é? Mais a dúvida que o próprio legista tinha posto, entre parênteses, entre interrogações, suicídio no laudo, nós resolvemos entrar com essa ação. Qual foi a dificuldade? A dificuldade foi o tempo. A ação, teoricamente, estava prescrita. Opera contra a União Federal, os estados e os municípios, a prescrição quinquenal. Então, era da data da morte até 5 anos depois, que vale a prescrição. Muito bem. Então, nós achamos que nós devíamos mudar esta concepção, porque para afastar a possibilidade da prescrição. E o que nós fizemos? Então, nós pedimos a exumação do corpo, dizendo: olha, o documento diz que foi suicídio,
Mas o tempo passou, apareceram testemunhas e fatos novos que comprovam que foi homicídio. Então, para ter a certeza de qualquer uma das versões, é necessário que nós exumemos o corpo. Não é? E nós fizemos esse pedido, que era um pedido de antecipação de tutela. Bem, quando o Samuel veio falar comigo, ele já antecipava, porque ele tentou conversar com as pessoas dessa Rava Kadisha, mas ele começou a falar comigo, dizendo que nós não íamos ter nenhum tipo de colaboração desta entidade. Tá certo? E eu confesso hoje que, quando ele saiu, eu achei que ele estava exagerando. Hoje eu acho que ele está mitigando. Eles não só se opuseram, como eles militaram contra. Eles fizeram um cerco ao Judiciário de São Paulo. Eles fizeram um cerco ao Tribunal de Justiça de São Paulo para se opor à exumação. Muito bem. Nós, distribuída a ação para pedir tutela antecipada, produção antecipada de provas, tá certo? Se desse o laudo homicídio, o nosso próximo pedido não era uma ação judicial, era um pedido administrativo à sociedade que dirigia o cemitério para dizer: senhores, agora está comprovado, é homicídio. Então, dá licença de tirar a moça daqui e pôr junto do mausoléu da família. Tá certo? Muito bem, eles se opuseram à exumação. Tá certo? E eles se opuseram à exumação. Aqui eu não sei se tem estudante de direito, mas esse é um caso que acho que as futuras gerações dos advogados e nos cursos de direito vão estudar. Por quê? Porque é um caso, do ponto de vista jurídico, um caso extremamente interessante. A Constituição brasileira estabelece que o Estado brasileiro é um Estado laico. Portanto, o Estado não se mete, não ingere, não determina, não se intromete na regra religiosa. Então, essa sociedade Rava Kadisha diz: não, nós não vamos deixar fazer, nós somos contra a exumação, primeiro porque está escrito no atestado de óbito dela que foi suicídio. Então, nós cumprimos a legislação, a regra judaica, religiosa. Segundo, que o tribunal, a justiça, não tem condições de dar uma ordem que implique num princípio religioso, na modificação de um princípio religioso. Tá certo? E nós perdemos a ação em primeira instância, nós apelamos. O Tribunal de Justiça, num primeiro julgamento, disse que o Tribunal de Justiça estava proibido de intervir na questão da Yara, porque, se assim o fizesse, estava vulnerando um princípio constitucional que dizia respeito ao laicismo do Estado brasileiro. E indeferiu. Tá certo? Bem, um juiz, um só juiz, disse: não, espera um pouquinho. Se nós matarmos esta ação desde logo, eles não terão nem condição de provar a verdade ou de alterar a versão. Então, eu acho que a decisão do tribunal de mandar fazer a exumação não interferirá na regra religiosa. Por quê? Porque, se a exumação der suicídio, a menina fica onde está. Se a exumação der homicídio, pela obediência da regra religiosa, a menina é trasladada. Então, dar a exumação, conceder a possibilidade da exumação, não significa ingerir nos princípios religiosos, nem vulnerar o texto constitucional do Estado laico. Bem, com este único voto, nós fizemos os embargos infringentes. E o tribunal depois reexaminou a questão. Vejam vocês, que eu me lembre, você, quando faz uma sustentação oral,
Você tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Em geral, o relator leva uns 10, 15 minutos, não é, fazendo o seu voto, e o tribunal vota. É difícil você ter uma apelação no Tribunal de Justiça cuja discussão, tá certo, ultrapasse 40 minutos, 50 minutos. O processo já vem mastigado. E as decisões do tribunal que levam mais tempo do que essa meia hora, 40 minutos, referem-se a ações cujos valores pecuniários em julgamentos são astronômicos. Plano real, isso leva tempo para discutir, não sei o que lá, leva tempo. Este caso, você não tinha nenhum pedido de indenização financeira, você não era, teoricamente, um caso simples, era o direito da família enverezumado para corrigir ou não, tá certo? A regra religiosa do sepultamento, o local do sepultamento. Este caso levou 5 horas e meia de discussão no Tribunal de Justiça de São Paulo. 5 horas e meia. Eu me lembro que, ao final, já, porque chega na hora do almoço, o caso começa às 10 da manhã, né? Quando já passou 1h30, 2 horas, os desembargadores começam a ter fome, a olhar o relógio e achar que está se alongando. E eu me lembro de um desembargador, no meio da fala de um outro, falando: eu não estou entendendo isso aqui. Esse processo não diz respeito à indenização pecuniária. Esse processo não diz respeito ao mérito de uma situação. Esse processo é um simples pedido de autorização para fazer uma exumação. E por que nós estamos tanto tempo aqui? Tá certo? E aí, então, foram colhidos os votos e nós conseguimos obter a autorização. Terminou aí? Não terminou aí. Mesmo com a ordem judicial, no dia em que nós estávamos fazendo a exumação, tá certo? Eles entraram com uma medida, tá certo? Dizendo que nós estávamos interferindo na condução de um dia religioso dentro do cemitério. E nós tivemos que parar para vir de novo com autorização e conseguimos. Tá certo? Má vontade, hostilidade. A comunidade judaica, aqui eu quero falar isso, essas coisas são importantes. A comunidade judaica distante e contrária do problema. Uns dando de ombros à questão, os outros militantes contrários. Nós só tivemos duas pessoas. O Maurício Mindrix, tá certo? E o rabino Henri Sobel. O rabino Henri Sobel, quando a gente fez, tá certo, a exumação, depois eu fui procurar o professor Daniel Munhoz, para ele ser o nosso assistente, o perito nosso, o perito da família, para que a gente pudesse comprovar. E ele ficou quase 8 meses montando, tá certo, osso por osso daquilo que a gente tirou na exumação, limpou tudo. Eu me lembro de uma vez que eu fui à Faculdade de Medicina, ele remontou, tá certo, o esqueleto da Yara, tá certo, e fazia incidir luzes sobre os orifícios para a comprovação do seu homicídio. Tanto que o laudo dele jamais foi questionado, inclusive pelo Rava Kadiz. Tá certo? Acho que é um dos melhores trabalhos, não é por estar na sua presença, mas é um dos melhores trabalhos periciais de médico legista que eu já vi neste país em prol da verdade. Muito bem. Nós tivemos no rabino Henri Sobel um homem dedicado a nós. A cada vez que a gente levava uma paulada dessa raba cadricha, tá certo? A gente conversava com ele, como Dom Paulo fazia conosco, tá certo? Coragem, vamos lá. E assim foi, até que a gente fez a exumação e o laudo comprovou homicídio. Mais uma vez, a versão oficial da ditadura militar tinha sido considerada agora definitivamente falsa.
e, mais uma vez, depois de muitos anos, se consegue estabelecer a verdade. E a última coisa que eu quero falar, esta decisão do caso Yara está sendo usada no Brasil por outros familiares da comunidade judaica que têm tido os mesmos problemas. Eu nem sei se eu falei com você, Samuel, acho que não. Eu fui procurado há uns 3 meses atrás por o pai de uma moça no Rio de Janeiro. A mesma circunstância, os mesmos argumentos, a mesma coisa, tá certo? E eu tirei xerox das petições que a gente fez, dos embargos, da decisão do tribunal, dos acordos, e mandei para ele, tá certo? E ele mandou semana passada para mim que se foi o advogado dizendo que tinham sido valiosas essas coisas, a experiência anterior nossa, e que ele tinha conseguido também uma liminar obrigando o Rava Kadisha do Rio de Janeiro, eu não sei se chama isso, mas a homóloga do Rava Kadisha lá no Rio de Janeiro, a fazer uma exumação. Então, meus amigos, é isso. Eu queria que vocês ouvissem com tranquilidade e atenção ao laudo, porque o laudo é talvez o que fez a pedra de toque. Conseguido o direito de fazer a exumação, o laudo pôs por baixo, pôs por terra a versão falsa. Muito obrigado. A família Evelberg me pediu para dizer o seguinte: doutor Luiz Eduardo nunca cobrou nenhuma espécie de honorário sobre esse brilhante trabalho. Muito obrigado. Doutor Daniel, com a palavra. Deixa eu acertar aqui. É Daniel Romero Munhoz. Doutor Daniel, médico legista. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, é uma satisfação estar aqui para expor o trabalho que realizamos neste caso. E queria só fazer um ligeiro reparo. Eu fui nomeado perito por um juiz de vara civil e na qualidade de professor da Faculdade de Medicina da USP, professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP. Só fazendo a correção, porque o termo médico-legista normalmente é usado para o cargo público do Instituto Médico Legal. Um médico que trabalha no Instituto Médico Legal, do qual eu tenho muita honra em dizer que fui, durante muitos anos, médico-legista. Mas esse é o nome da função, né? É o título que recebe o cargo de quem trabalha no Instituto Médico Legal. Então, aí, no caso, só a correção, que eu não fui nomeado como médico-legista. Ou seja, eu não fui pelo Instituto Médico Legal. Eu fui pela Faculdade de Medicina da USP. Como a nossa atuação é eminentemente técnica, eu pediria vênia para a mesa para apresentar em data show os dados para que pudessem entender, porque senão nós vamos falar daquela linguagem esotérica, né? Médica e médico legal, pode ficar difícil. Então vamos lá, o senhor, vamos desfazer, aí baixa a tela. Todo mundo vê. Você conseguiu? Isso. Tá. Tá. E aqui vai para frente e para trás? Ou não? Isso. Tá bom. Ok. Tá bem. Agora sim?
Aonde para frente? Tá bem. Vamos começar com alguns dados históricos, um breve resumo, na verdade, do que foi falado. A Yara Evelberg foi uma companheira do Lamarca durante o movimento revolucionário e, na década de 70, mais especificamente em 1971, ela morreu em Salvador, Bahia, e foi enterrada no cemitério israelita de São Paulo como suicida e, portanto, sem direito às honras fúnebres e tudo aquilo que já foi falado. Os familiares moveram uma ação civil contra o cemitério israelita, através da qual pretendiam que o cemitério desse a Yara o mesmo tratamento dado aos não suicidas. O cemitério negou-se a atendê-los porque alegava que tinha que obedecer às regras dos rituais religiosos e são estes que determinam o tipo de tratamento a ser dado ao suicida. Os familiares não aceitaram e o cemitério alegou que esta era a versão oficial que lhes tinha sido passada e, portanto, é o que eles obedeciam. Portanto, haveria uma versão oficial do suicídio. O advogado da família, o Dr. Greenhalgh, requereu ao juiz a exumação dos restos mortais para tentar determinar a causa jurídica da morte da Yara, mais especificamente, se ela teria ou não cometido suicídio. Não há... Bom, então, este foi o motivo da nossa nomeação como perito, para realizar a exumação e tentar determinar se a Yara suicidou-se ou não. No exame do local, nos autos, não há. Nós procuramos no laudo e não encontramos nada sobre o exame do local, aonde ela teria morrido. E apenas tínhamos fotos que foram trazidas pelos familiares. O laudo necroscópico também não havia nos autos, o laudo necroscópico, somente as fotos trazidas pelos familiares. Foi solicitado cópia do laudo da Yara para o IML de Salvador. O IML de Salvador disse que não tinha mais as cópias do laudo e que o laudo havia sido entregue à Polícia Federal na época, em 1971, e que eles não tinham mais documentação a respeito. Aqui são as fotos que estão no processo. Aqui o apartamento, está anotado, o apartamento 201, aonde a Yara estaria quando foi morta. Na verdade, mais especificamente, ela teria passado para o banheiro da empregada do apartamento vizinho. E aqui tem uma outra foto anotada, com a anotação sanitário da empregada, onde Yara Evelberg suicidou-se. Não sabemos quem fez essa anotação. Que detalhe do banheiro, uma marca de tiro aqui no azulejo da parede. Aqui fotos com a necrópsia da Yara, né? O cadáver já necropsiado. Notem que ele já está com a sutura feita após a autópsia. Esses eram os dados, então, que nós tínhamos e fomos, então, o juiz deferiu a exumação, fomos realizar a exumação em 2003. Notem que o sepultamento foi feito em 71, portanto, faziam já 32 anos. Então, na exumação, aqui
no cemitério israelita. Aqui, durante a exumação, o caixão, na verdade, a tampa do caixão havia afundado e a terra invadido o caixão. E aqui, os ossos da Yara. O que nós encontramos, depois de fazer toda uma pesquisa, porque uma das coisas que nós não sabíamos até a ocasião é que se ela teria um tiro ou mais. Se nós encontrássemos, por exemplo, dentro do caixão, algum projétil de arma de fogo, tá? Aparentemente ela só tinha recebido um disparo. Mas se tivesse dentro do caixão algum projétil, digamos, 2 projéteis de arma de fogo, como é que, se tivesse só ossada, mas 2 projéteis lá dentro, ela foi enterrada. Houve a decomposição do corpo, só restaram os ossos e o que não foi decomposto. Se tivesse 2 projéteis, estava resolvida a questão. Mas não encontramos nada. E, no exame da ossada, encontramos uma fratura do osso externo. Aí, é preciso ter um certo tato. Por quê? De repente, eu encontro fratura. Será que ela teve algum espancamento? Não, essa fratura do osso externo, pelas características, está difícil. Dá para apagar a luz? Se der, talvez dê para ver que é uma fratura impactada. Essa parte inferior aqui, está aqui a fratura, essa parte inferior ela entra um pouquinho embaixo da tábua óssea da superior. Essa impactação é comum para um legista saber que, durante a autópsia, quando se faz a abertura do tórax, se levanta o plastrão. Se não houver uma desarticulação adequada das clavículas, na hora que faz esse levantamento, se isso aqui, a parte de cima, está fixa, então você pode quebrar exatamente nesta altura. Então, isto aqui provavelmente é um artefato de necrópsia. Na hora da abertura do cadáver, provavelmente o auxiliar de autópsia não desarticulou adequadamente o externo na altura das clavículas e, portanto, quando levantou, houve essa impactação aqui. E havia ainda mais um outro artefato aqui, no 9º arco costal, havia aqui um desgaste ósseo em forma de uma meia-lua, o que normalmente corresponde à passagem de projétil. Tá? Como isso está na porção posterior, aqui estaria a coluna vertebral, então isto aqui, depois nós vamos ver que coincide com a saída de um projétil de arma de fogo. E coincidia realmente com a saída, porque aqui há uma pequena... A lesão aqui é pequena. Na parte posterior, na parte de trás, a lesão é maior. Então, sinal que foi de dentro para fora, e, portanto, aí seria a saída do disparo. Com estes dados, o que é que nós tínhamos? Pela altura que estava a saída, então foi um tiro no tórax, mas nada mais do que isso. Nós não tínhamos elementos para concluir sobre a causa desse disparo. Ela recebeu um disparo, porque o tiro saiu no tórax. Mas, se foi homicídio, se foi suicídio, com esses dados, nós não tínhamos elementos. E ficamos, então, em contato com o Dr. Greenhalgh para saber se tinha algum outro elemento que pudesse auxiliar na interpretação desses dados. Algum outro dado, E aí, então, tivemos dele a informação de que isto estava sendo levantado e que havia sido encontrado alguma documentação. E aí, então, nos chegou, via o juiz, essa documentação que havia sido encontrada. E essa documentação
foi, na verdade, os dados algum rascunho relativo ao pedido de necrópsia, ao atestado de óbito e ao rascunho do laudo necroscópico feito pelo Dr. Pitex, pelo médico legista que fez a necrópsia da Yara. Aqui, então, isto é o pedido feito pela delegacia. Quando o delegado solicita a autópsia ao Instituto Médico Legal, ele manda para o Instituto Médico Legal este pedido. E chamava atenção aqui que havia vários locais onde havia sido escrito ignorado, né? Dados ignorados, né? E que por cima depois havia sido escrito alguma coisa. Bom, então, e é uma segunda coisa que chamava atenção aqui. Quando o delegado solicita a autópsia, ele coloca quais dados que ele tem a respeito do caso. Então, aqui no caso, notem que o pedido de autópsia feito no primeiro DP, primeiro Distrito Policial de Salvador, anotava aqui a suspeita do delegado. Mas, está aqui, ó. Morte, gênero da morte, natural ou violenta? Se violenta, foi homicídio, suicídio, acidente de veículo, e foi assinalado no pedido do primeiro DP, suicídio. Então, quando o legista recebe o corpo, recebe junto este pedido dizendo, e notem que foi colocado, aparentemente, parece que tem aqui alguma coisa, essa interrogação está embaixo, não está na frente. Então, não sei se essa interrogação se refere ao suicídio ou não. Tá? Mas, de qualquer modo, a delegacia de polícia recebeu a informação e pediu autópsia como sendo um caso de suicídio. Tá? Ou seja, quando se fala a versão oficial, documentalmente, para nós, o que chegou da versão oficial é isto aqui, é o pedido da delegacia. O atestado de óbito, que foi citado aqui, no atestado de óbito, o Dr. Pitex, ele colocou como causa da morte, principal transfixação do coração e pulmão esquerdo por projétil de arma de fogo. E morte violenta, e ele interroga o suicídio. Ou seja, o Dr. Pitex recebeu a informação da delegacia que se tratava de um caso de suicídio. Só que ele fez a autópsia, e depois da autópsia, no atestado de óbito, a informação que ele recebeu, ele pôs sob interrogação. Então, na verdade, o médico legista levantou a suspeita que, pelos achados que ele tinha, não batia com suicídio. É isto que significa esse tipo de achado. E aqui está o exame. Na verdade, isto aqui é o rascunho do laudo do Dr. Pitex. E nesse rascunho do laudo, ele faz uns esquemas, tá? Aonde ele anota aqui no esquema algumas coisas, e já vamos ver o que é que foi que ele anotou. E aí, nesse rascunho do laudo, ele vem aquilo que o Dr. Greenhalgh falou, ele vem aqui, já no final do laudo, e coloca suicídio interrogado. Então, ele interroga a informação que ele recebeu, que se tratava de um caso de suicídio. Bem, e por que é que ele interrogou ali? Então, vamos ver. Veja, vamos
dar uma olhadinha em distância de tiro. Só que agora eu preciso um pouquinho da paciência dos senhores para explicar, para os senhores entenderem. A avaliação, numa necrópsia, numa autópsia, a gente avalia que distância foi dado o tiro pelos achados, pelos resíduos que o disparo de arma de fogo deixa no cadáver. Então, só explicando melhor, quando é feito um disparo, sai o projétil, atrás do projétil saem partículas. O projétil, quando passa dentro da arma, ele se atrita com a parede, e nesse atrito, alguns fragmentos são retirados do projétil e são jogados atrás do projétil, então. Além disso, grãos de pólvora que não pegaram fogo também saem. Então, são estas partículas. Estas partículas atingem uma certa distância e, normalmente, até 2 a 3 metros, mas que penetram na pele até entre 60 e 70 centímetros. Para as armas comuns, essas partículas conseguem penetrar na pele. Além disso, sai aqui essa faixa branca aqui, significa fuligem. A pólvora que queimou sai como fuligem. E essa distância que essa fuligem alcança, geralmente até 20, 30 centímetros, eventualmente até 50 centímetros. E depois sai junto, atrás disto aqui. Quando é feito o disparo, a pólvora que está em combustão sai na boca da arma como fogo. Então, esse fogo geralmente alcança até uns 8 a 10 centímetros. Então, dependendo de onde estiver a vítima, ela pode ser atingida só pelo projétil, pelo projétil e pelas partículas, pelo projétil, pelas partículas e pela fuligem, pelo projétil, pelas partículas e pelo fogo, e ainda pode haver uma outra modalidade de tiro, que é quando a arma está firmemente apoiada na pele da vítima. A boca da arma está firmemente apoiada na pele da vítima. E aí nós vamos chamar a distância de tiro. Aqui, ó, um outro esquema, com estas coisas todas que mostramos. Mas, vamos lá. Nós vamos chamar de tiro a longa distância quando a vítima é atingida só pelo projétil. Tiro a média distância quando o que atinge a vítima é o projétil e as partículas. Tiro a curta distância quando a vítima é atingida pelo projétil, pelas partículas e pela fuligem. Tiro a queima-roupa quando a vítima é atingida pelo projétil, pelas partículas, pela fuligem e pela chama. E o tiro de contato, quando a boca da arma está apoiada na pele da vítima. Bem, isto vai levar, então, tiro a longa distância. Quando o tiro é a longa distância, só o projétil atinge, e quando ele bate na pele e passa, ele deixa um orifício e em volta uma área que nós chamamos de contusão enxugo ou escoriação enxugo, mas que alguns legistas chamam de zona de queimadura. E só isso é encontrado no tiro a longa distância, porque só o projétil atingiu. Então, é isto aqui, ó. É um buraco com uma zona em volta de contusão enxugo. No tiro a média distância, a vítima é atingida pelo projétil e pelas partículas, mas não pela fuligem. Então, vai acontecer isto aqui. Eu vou ter o buraco com aquela zona de contusão enxugo produzida pelo projétil e as partículas, se o tiro foi dado até uns 50, 70 centímetros, elas se incrustam na pele e dão esta, que nós chamamos de tatuagem. A curta distância, em cima dessa tatuagem, vai
ficar a fuligem. Então, fica esse que nós chamamos de esfumaçamento, como se fosse a fuligem se impregnando. Nota que embaixo tem partículas que estão fazendo a tatuagem. E, no tiro a queima-roupa, além de tudo isso, ainda tem a chama. E a chama, ao atingir a vítima, faz com que os pelos, nota a pontinha dos pelos, fica chamuscada. Tá? Então, isso é tiro a queima-roupa. E, finalmente, no tiro de contato, a boca da arma está firmemente apoiada na vítima e, quando saem os gases entram na pele e explodem no subcutâneo, jogando a pele da vítima contra a boca da arma. Isto aqui, ó. A pele é jogada para fora e fica toda virada para fora. Bem, como é que é um tiro suicida? O tiro suicida, a vítima encosta a arma. Então, este aqui é tipicamente o tiro suicida. A vítima encosta a arma para poder fazer o disparo. Tá? Por quê? Porque a arma, gatilho tem uma certa resistência. Se ela não encostar, ela não tem firmeza para acertar onde ela quer. E a vítima quer morrer, mas ela não quer ficar sofrendo, agonizando. Então, ela encosta a arma no local onde ela acha que é fatal, que o tiro é fatal. Por isso, tiro suicida também não é dado através das vestes, porque a vítima abre as vestes para encostar diretamente na pele aonde ela acha, no local que ela acha que é o ponto mortal. Se ela puser através das vestes, ela não vai saber exatamente onde é que ela está pondo, não tem a mesma convicção. Então, tiro suicida é tiro de contato e diretamente sobre a pele. Então, essa é a característica do tiro suicida. Rarissimamente nós teremos no tiro suicida o tiro a queima-roupa, tá? Que é quando já está até uns 5 centímetros, mais do que isso, mais do que 5 centímetros, o sujeito vai se suicidar, vai botar a arma lá. Não dá, ele bota a arma próximo, normalmente de contato, mas rarissimamente pode não ser de contato, mas aí é muito perto. E aí é o tiro a queima-roupa. Bom, com estes dados, então, agora nós podemos analisar o que é que o legista, o Pitex, encontrou. Aqui é o tiro suicida. É quando bate. Tiro suicida, normalmente, aquele lugar onde os gases se explodiram, forma uma cavidade entre a pele e o osso. É chamada de câmara de mina de Hoffmann. Aqui, esses gases jogam a pele para fora e fica, portanto, as bordas evertidas. Aqui é para mostrar como é que fica o orifício todo sujo no tiro de contato. Agora vamos ao que o legista disse. Desculpem, eu sei que é meio, para alguns, talvez, uns slides um pouco pesados, mas agora nós podemos analisar o que foi visto pelo legista. Ele colocou aqui, olha, ele anotou este orifício, e o que é que ele escreveu sobre este orifício? Está ali, ó, entrada, orifício, projétil de arma de fogo, circular, bordas deprimidas, ou seja, as bordas estão para dentro, o que não corresponde a um tiro de contato, em que as bordas estariam para fora. Tá? 8 milímetros de diâmetro. 8 milímetros de diâmetro é mais ou menos o diâmetro do projétil. Quando essas bordas são jogadas para fora, elas ficam enormes, o buraco fica muito grande. Além disso, anotou aqui
um orifício de saída com 15 milímetros, exatamente naquela altura que nós encontramos aquela lesão na costela. Bem, só que, portanto, pela descrição do legista, isto não corresponde a um tiro suicida. Daí o motivo pelo qual ele deve ter feito a interrogação na informação que recebeu de que havia sido um suicídio. Só tem um problema. Ela estava vestida, ele descreve que ela estava vestida com uma calça de algodão e um suéter com mangas compridas, marrom, número 46, de tecido de aralon. E, portanto, ela podia ter recebido, o disparo pode ter sido feito através das vestes. E aí o grande problema, se ela recebeu um disparo, ou ela fez o disparo não diretamente sobre a pele, será que este tecido seguraria aqueles elementos todos e, portanto, só atingiria a pele o projétil? E daí ficaria, então, compatível com